Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, reunidos, Senhor, por tua santa misericórdia, rogamos a presença do nosso anjo guardião, o irmão amigo, que antes mesmo de formar este corpo físico, já velava por nós, e que prometeu que estaria conosco em todos os instantes da nossa vida, da nossa encarnação, até chegar o momento de retornarmos à pátria espiritual através do natural processo do desencarne. E Ele possa, nesta noite, estar junto a nós e ajudar-nos, ajudar a dissipar as névoas das trevas que obscurecem a verdade em nossa consciência, dificultando a nossa capacidade de raciocínio lógico, dificultando, Senhor, a nossa capacidade de pensar com ética, com honradez, com a verdade. Ajude-nos, Senhor. O Espiritismo é a luz, é o Consolador prometido, é a verdade de Cristo. Não deixe que nosso orgulho, não deixe que o fanatismo religioso, a presunção de religiosidade que ainda trazemos muito forte, possa separar-nos da verdade, obscurecer-nos e não enxergar. Ajude-nos, Senhor. Precisamos desta verdade, precisamos vencer o ego, o ódio, a raiva, a indiferença que habita dentro de nós. Muitas vezes, Senhor, vamos aos templos espíritas por necessidade, empurrado por forças maiores, mas a dualidade dentro de nós não permite que nós nos entreguemos sob as bênçãos dos céus. O corpo, muitas vezes, se encontra dentro do templo, mas nossa alma e espírito, revoltado e rebelde, se tranca, Senhor, e fica distantes do teu evangelho de amor. Ó Jesus, dificilmente assim seremos curados. Mas esta noite, Senhor, queremos modificar o curso de nossa vida e de nossa existência. Humildemente ajoelhamos a teus pés, espiritualmente falando, e pedimos socorro e perdão. Socorro pelas nossas dores, aflições. Perdão pela nossa rebeldia, pela nossa heresia, Senhor. Porque muitas vezes somos hereges dentro da casa do templo, pois maculamos o templo de amor com palavras fora de hora, com pensamentos revoltados por sentimentos perversos e negativos. Perdoe-nos, Senhor. Dai-nos a força, dai-nos a coragem de vencer a nós mesmos. Amparai esta casa espírita, Senhor, e como os braços de um pai, como o ventre de uma mãe, acolhe-nos com amor e bondade, sem perguntar de onde viemos e nem como viemos. Apenas acolhe-nos como o filho pródigo que retorna à casa do pai. Abençoai, Senhor, o lar, a família, os familiares de todos aqueles que aqui se encontram e também daqueles que não conseguiram vir. Abençoai, Senhor, aqueles que são inimigos, algozes do Espiritismo e têm-nos como adversários, com ódio, raivas, perseguições. Nós os compreendemos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por teu santo nome. Encontramos-nos nesta condição das bem-aventuranças, Senhor, porque o único motivo que move a nossa vida é o teu evangelho de amor nesta casa de luz. Abençoai os trabalhadores, Senhor, desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Dai-nos, Senhor, a luz para espelhar a tua imagem, porque nós não temos, Senhor. Dai-nos, Senhor, a humildade para fazer a tua vontade, pois ainda somos orgulhosos e todo o bem que nós gostaríamos de fazer, ainda, Senhor, sai muito tímido
E todo o mal que nós não gostaríamos, estes expressa-se com toda facilidade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, amado Cristo, seja também um precioso medicamento. Abençoai as mãos dadivosas que fizeram que este alimento chegasse até a nós, desde o simples agricultor, Senhor, que encheu sua mão de carlo, que verteu, Senhor, a água de tua fronte através dos suores, e que regou, Senhor, essa semente com o suor da tua face, e cuidou, esperou crescer, e colheu os frutos e transportou. E aqui, Senhor, o suor deste irmão transforma-se no alimento e no medicamento para espírito encarnado e desencarnado. Que a graça seja sobre cada um, Senhor. Estenda tuas mãos santas neste caderno de prece, amado Cristo. E todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem, recebam a visita deste amor santo e sagrado, fortalecendo-os para buscar teus caminhos, para vencerem as suas fragilidades íntimas e encontrar, Senhor, na religião que professa, mas naquela, Senhor, que ensina e vive a tua verdade de amor e de vida eterna, buscando teus caminhos, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, por misericórdia, Jesus, estenda tuas mãos santas e transforme, Senhor, esta simples água no mais precioso medicamento. Assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, transformais de simples água no mais precioso remédio, que cura as feridas do corpo, Senhor, e que possa sanar as enfermidades e as feridas da alma, Senhor, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, local de expurgo, de refazimento, de reparação e expiação. Encarnados e desencarnados, vinculados a esta colônia, receba as bênçãos, Senhor, dos céus, aliviando as dores, iluminando o espírito, Senhor, dando fé e compreensão e a resignação que tudo transformará, Senhor, e edificará num bem maior. Ilumine os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Amado Jesus, por misericórdia, Senhor, abrace nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do vosso, do nosso. Ilumine a cada um, Senhor. E que possamos compreender que somos todos irmãos. E sobre a prática da caridade, possamos construir a irmandade do amor e da fraternidade como a verdadeira família espiritual. E somos filhos do mesmo Pai. Abençoe, Senhor, nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, e que está derrapando, Senhor, nas fragilidades da ignorância, da maldade, da ilusão, da falsidade, da desonestidade. Não permita, Senhor, que esta nação seja desviada do curso por aqueles que ainda encontram-se nas trevas do orgulho. Que a paz há de reinar e que a verdade há de se fazer no coração de cada alma, Senhor, nessa nação abençoada por Deus. Estenda tuas bênçãos santas e sagradas sobre toda a humanidade, dissipando, Senhor, as trevas que fomentam as guerras e que derramam sangue de irmãos com outros irmãos. Que a paz há de ser, Senhor. E assim, Cristo Jesus, em tuas mãos, nossas vidas entregamos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos amigos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo e a evangelização de Cristo Jesus. Olha, por mais ignorante que uma pessoa seja, me perdoe a expressão, por mais tapada que ela seja, por mais que ela não tenha 2 neurônios, só tenha um que fica trombando de um lado e do outro do cérebro, me perdoe a expressão. Mas às vezes é necessário endurecer mais o curso da pregação para dar uma levantada naqueles que estão na indecisão, na ociosidade, na ilusão. Por mais que só tenha um neurônio ali trombando dentro do cérebro,
É impossível uma pessoa não ver a verdade, não ver a realidade no espiritismo cristão. Nós não estamos falando de religiões, não, nós estamos falando de verdade. Nós estamos falando das leis naturais. Você vai morrer, você já sabe, você vai morrer. E tomara que seja primeiro que eu. Também seria bobeira minha eu falar que queria ir antes de você, né? Você vai morrer, você vai ir para o mundo dos espíritos. Nós todos sabemos que existe reencarnação, todos nós sabemos que existe comunicação entre os dois mundos, que a Bíblia está repleta de comunicação, boas e ruins, e que aqueles que eram titulados demônios é apenas uma forma figurativa de falar, porque não tinha vocabulário suficiente para dizer são espíritos maus. E aquele que apareceu para Isabel, para Jesus, para Pedro, para fulano, para Beltrano, são espíritos bons. Então, anjo mau, demônio, anjo bom, espíritos bons. A única coisa que difere os dois é as atitudes. Então, o espírito que vem hoje comunicar conosco são espíritos de formas diversas. O espiritismo nos dá a capacidade de compreender, analisar e sentir estas verdades. Mas a grande parte das religiões pregam que essas comunicações só faz-se com o santo, e se for algum aproximar é o demônio. Não, é o seu pai, a sua mãe, o seu namorado, o seu ex-amante, o seu irmão, não importa quem seja. É um espírito que está com desejo de mal e vai fazer o mal a você. É só ele achar a porta aberta, só ele encontrar o caminho da porta. E encontra. Você sabe por que encontra? Vamos lá na Bíblia? O que Jesus fez quando ele quis se isolar, foi para o deserto? O que aconteceu com ele? O demônio, ou o anjo mau, o tentou. Nós estamos falando de Jesus Cristo, tá? Aí viram que com ele não conseguiria fazer o mal, o que ele fez? O que ele fez, vocês sabem? A hora que voltou para os apóstolos, todos os apóstolos amavam Jesus, todos os apóstolos idolatraram, todos os apóstolos protegeram Jesus. Não, o que o anjo mau fez? Fez Judas trair. Fez os apóstolos virar as costas para Jesus. Agora você está entendendo quando sua mulher vira as costas para você? Quando seu marido fica com ódio de você? Quando a sua ex-mulher te ataca? Quando o seu filho te ataca? Agora você está vendo quando você trabalha igual um doido, cria um patrimônio extraordinário, aí a hora que você envelhece, um filho olha para você e fala, você vai arrumar uma mulher mais nova, eu vou abrir um BO para você e vou te impedir. Você não pode mais vender nada seu, porque é meu, é nosso, é do filho. Você está entendendo? Aí vai na justiça e faz um impedimento do pai daquilo que é do pai. Entendeu aí? E aí outros, essa semana agora, esse final de semana, tive uma experiência triste sobre esses aspectos, fui visitar uma pessoa. O homem estava lá num home care, como é que chama? Hospital dentro de casa. Home care. Estava lá no home care, todo bonitão, tranquilão, né? Aposentado, salário muito bom, teve um problema de aneurisma, ficou 95% limitado. Só 5% o corpo físico reage. Aí, já ficou internado uns 2 meses e meio, levaram, montaram uma home care dentro de casa, tudo arrumadinho, tal, ar-condicionado, o salário do cara é bom. Aí, cuidando, eu fiquei tão orgulhoso desse povo, falei, mas meu Deus, como é que esse povo é bacana. Nossa, estou orgulhoso cuidando, né, do senhor, desse pai. Não é só um senhor assim, 60 e poucos anos, 67 anos, 68 anos, né? 5 anos mais velho que eu. E eu sou jovem ainda, né? Então, olha lá e eu falei, meu Deus, cuidando desse caboclo, que eu conheço ele há uns 30 anos. Rapaz, olha que bacana, que lindo, maravilhoso. Tá, chego lá nesse final de semana, cadê fulano? Não, é porque assim, achou melhor colocar no... Ele tem uma casa muito bacana, muito chique e tal. Aí, né, que tem uma cuidadora e tal. Aí, essa casa muito chique, que tem uma cuidadora, chama asilo. É um asilo. Entendeu aí? Ah, lá é melhor? Para quem? As trevas fazem esses pensamentos. Afasta a família, transforma amor em comodismo. Ah, não, mas a gente visita uma vez lá. Uma vez por quando? Uma vez por semana. Aí aquela pessoa que se sentia bem dedicada, que via o filho, que via a esposa, que via fulano, neto, beltrano, ciclano, não vê mais.
Se ele conseguir virar o olho, o pescoço, que dificilmente está conseguindo, mas vira o olho assim, em vez de cá um velho gemendo, lá de cá outro velho gemendo. Né? À noite um grita aqui, um grita ali, a vontade de querer alguma coisa, um copo d'água, um estranho que está recebendo, não tem sentimento nenhum para ofertar o carinho que um copo d'água fica gostoso quando é dado com amor. Até a água morna fica boa. Sábado passado eu tomei água morna aqui, né? Quase que eu pedi um Nescafé. Era só colocar com um pouquinho de açúcar, já tinha ficado, eu virava o café. Então, o que eu quero chamar hoje aos nossos irmãos que aqui se encontram e aqueles que nos ouvirão pela internet, pelas redes sociais, é que nós vamos, isso que está na lição do Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdade, falando sobre pecado, verdadeira pureza, não mãos lavadas, falar, e está contido nessa lição, é que nós possamos enxergar e ver, escutar, e compreender e ouvir, e largar da futilidade das mentiras para Deus. Olha, eu te aconselho, se você quer mentir, mente para todo mundo, mas não minta para Deus nem para sua consciência, porque não vai dar certo. Porque o inferno está cheio. Você sabe o que é o inferno? É as trevas dentro da alma da pessoa. Então, tanto na terra encarnado, como fora dela desencarnado, está cheio de infernos pessoais, infernos particulares, porque mentiram para Deus, abraçando religiões mentirosas, interesseiras, e até mesmo falseando as religiões verdadeiras. E aí cria-se, constrói-se um inferno particular dentro da sua alma. Por que que nós estamos vivendo a era do comprimido, a era das farmácias, graças a Deus, a era da depressão, da ansiedade? Por que nós estamos vivendo? A era da materialidade, por que nós estamos vivendo? Porque está faltando Deus. Porque não precisaria de muitas farmácias, não precisaria de muitos remédios, não precisaria de muitos psicotrópicos, não precisaria de antidepressivos, se encontrasse a luz da verdade dentro do coração. Não precisa falar para as pessoas. Assume com você e assume com Deus. Eu tinha uma amiga que desencarnou recentemente. Ela ia para o centro espírita arrastada, xingando. Porque ela era vítima de obsessões cruéis. Ela trabalhou nessa casa por 16 anos, aqui nessa casa espírita, 15 anos. Quando ela chegou aqui, ela chegou de formas deprimentes. Ela havia tentado o suicídio. Exalava ainda odores dos venenos, como uma zumbi ambulante. Fez tratamento por 1 ano e depois ingressou-se nas atividades de Cristo Jesus. Salvou-se, encontrou a verdade. Saiu daquele processo obsessivo. É isso que eu estou te chamando. É isso que nós estamos convidando em Cristo Jesus. Você sabe por que eu estou falando eu estou te chamando? Porque Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo e dos Espíritos amigos, me concedeu esse convite. Ele falou, vai assumir um centro espírita. Eu falei, eu vou. Você está entendendo? Ele me outorgou esse poder de te chamar em nome dele, de Cristo Jesus. E eu tenho toda a capacidade e a coragem para enfrentar todas as adversidades daqueles que atacam o espiritismo. E eu tenho a paciência. E eu sei que o tempo é inexorável. E aqueles que mentem para si, aqueles que mentem para Deus, eles sofrem os processos das obsessões trevosas. Quando ele consegue acordar e sacudir a cabeça, fala, meu Deus, que ignorância a minha. Vou buscar o caminho de Jesus Cristo sob a luz da verdade. E aí ele busca o espiritismo cristão. Estou falando para você abandonar sua crença religiosa. Não precisa. Se você é evangélico, continue. Mas não despreze e nem ataque o espiritismo, porque o espiritismo é da lei natural de Deus. É da lei natural. Está entendendo isso? Porque quando você morrer, e preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando você morrer, e a hora que seu espírito for entrar dentro daquela igreja que fala que espírito não existe e que vai dormir o sono eterno, você é barrado na porta e não é permitido seu espírito adentrar para rezar junto com seus confrades, quando está encarnado. E se tiver um líder religioso que tem evidência
vai dizer, saia daqui, demônio, você tem a aparência de fulano, mas tu é o demônio, e te xiga na cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi isso acontecer num templo religioso lá em Anápolis. E era o irmão do líder religioso que desencarnou. Como ele trabalhava no templo, como ele ajudou a construir aquele templo, ele pintava, ele arrumou a cerâmica, ele arrumou o teto, ele rebocou, ele assentou tijolo, ele arrumou a parte elétrica, ele participava da limpeza, ele arrumava os banheiros. Ele desencarnou. E depois de desencarnado, desencarnou sozinho. Entrou num processo de depressão obsessiva. Acharam ele depois de 3 dias. Estava em estado de putrefação. Depois, passado alguns dias, ele começou a aparecer no templo. Algumas pessoas sentiam ele porque emanava aquela energia, porque ele tinha desencarnado recentemente. Então emanava a energia materializada. Sentiam, nossa, parece que o irmão está aqui, fulano está aqui. E aí começaram a arrepiar, passar mal. E o irmão dele, que era o pastor, era, né? Começou a sentir. Depois começou a perceber, a ter evidência e ver o que aconteceu. A religião que ele professa não admite vida após a morte. Admite o sono eterno. A salvação em Cristo Jesus, aos céus. Porque ele era batizado. Ele era batizado, ele dava dízimo, ofertas. Ele era trabalhador da seara de Jesus. Mas não aceitava a lei natural da vida eterna, da comunicação entre os dois planos, da pré-existência do Espírito. O pastor começou a entrar em conflito íntimo. Foi passando os meses, não conseguiu ficar 1 ano. Pediu afastamento daquele templo, entregou para outro líder e abandonou e foi para o interior, morar numa chácara. Acaba aí? Claro que não. Lógico que não. Porque lá vai iniciar o martírio, pessoal, o inferno interior, o inferno astral interior, porque ele está vendo uma coisa e fingindo que não existe. Está sabendo daquilo que é real, porque é da lei de Deus, mas mentindo para si mesmo, e mentindo para os outros, e mentindo para Deus. Então, quando nós falamos da verdadeira pureza, sobre essa verdade de Jesus Cristo aqui, preste atenção, verdadeira pureza, mãos não lavadas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, versículo 8. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e disseram, por que vossos discípulos violam as tradições dos antigos? Porque eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Preste atenção, nós estamos vivendo a era do farisaísmo moderno. São estes mesmos que têm a observância da aparência, mas que na vida íntima e particular são os infernos. São, para não dizer o que são, aquilo que comanda o inferno, né? Está entendendo isso? Vive só em tradição de aparência. O fariseu vestia longas túnicas, decorava versículos, mandamentos e profecias, e ficavam gritando em praças públicas, enganando e usurpando dos pobres, das mulheres e dos velhinhos. Está aparecendo o povo do INSS hoje, né? Jesus lhes respondeu, e amparado pela lei, né? Que não pode nem declarar, né? Apareceu um doido lá que soltou bomba lá, já denunciou 10, né? Já bateu lá na porta do chefe maior da nossa nação, né? Oh, meu Pai do céu, como eu quero que a gasolina apague esse fogo desse Brasil. Jogue gasolina, vamos apagar o fogo. Jesus Cristo disse que ia pôr fogo na terra e estava doido para que ele se acendesse, né? Eu também estou. Estou louco que pegue fogo. Você sabe por quê? Quem tem um pedacinho de terra sabe o que eu estou falando. Quando põe fogo numa terra, morre os animais peçonhentos, morre as ervas daninhas, morre aquilo que é imprestável. As árvores boas ficam chamuscadas, não é? Fica meio pretinha ali, perde umas folhas, não é? Mas logo que morre tudo isso aí, a primeira dádiva de as gotas de chuva, floresce tudo verdejante. As árvores ficam fortes, os frutos abundantes. Entendeu aí? É necessário. Está lá no escândalo, né, de Jesus Cristo.
Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Preste atenção. Por que vós violais o mandamento de Deus para seguir tradição material? Aí vem a mentira. Aí vem as falsidades, a hipocrisia e a heresia do ser humano. Preste atenção, isso não é moderno, não. Só que hoje, cresce os fariseus modernos, disfarçados, né, de religiosidade, de fé, né, e renegam aquilo que é da lei natural. E quando renegam aquilo que é da lei natural, aguarde, meu querido, tem uma coisa que faz agora a pessoa despertar. Sabe o que é? Isso chama mediunidade. Poderia dizer sensibilidade. Poderia dizer metafísica. Né? Poderia dizer infusão espiritual. Pegando aí algumas ciência, religião, espiritualização. Eu vou dizer, com todas as letras garrafais, incorporação, influência espiritual, obsessão. Você sabe o que é obsessão? Vai lá no Aurélio. Posso te adiantar agora. Sei que muitos aí não têm essa hábito de pesquisar coisas espirituais. Obsessão, ação pertinente de um ser sobre o outro, tolhendo-lhe a vontade, a razão de pensar, querer e agir. Obsessão. Está entendendo isso? Tem medicamento? Tem. Comprimido? Demais. Vende farmácia? Não. É injeção? Não. Inala? Também não. Está em consultórios, macas e vans? Não. Está onde? Na verdade, dentro de si, encontrar o caminho, criatura, criador, na paz, no amor, na caridade e na fraternidade. Ah, pode mandar fazer trabalho? Pode. Vai ficar mais obsediado. Pode fechar a mediunidade? Acha um lugar. Eu quero ir lá desmascarar porque não fecha a mediunidade. Né? É fácil. Quer parar de ter pensamentos, influências espirituais? É só parar de pensar. Na conta? Para de pensar que resolveu o problema. Resolveu. Faz sim. Para de pensar, meu filho. Mas se um mínimo lampejo brotar dentro da sua consciência, das suas glândulas pineais, suas glândulas sensoriais, acabou. Você já conecta com algum ser. Vivo ou morto, segundo a carne. E ali já começa o processo de interferência e influência espiritual. Compreende? Até as flores obsediam os beija-flores e as borboletas. Olha lá nas flores. Vamos lá na teoria de Darwin, a perpetuação da espécie. A flor está aqui. Ela dá uma olhada em volta. É a florzinha, minha mãe é a florzinha. Ela dá uma olhada em volta. Ela olha aquele que está aqui. Fala, esse é feio. Não quero esse não. Né? Vamos olhar por essa florzinha aqui. Minha mãe é a flor, a outra flor aqui. Não quero esse não. Muito feia. Muito pequenininha. Aí ela faz assim, dá uma abertura no seu instinto, aliás, na sensação, porque a flor ainda não tem instinto, ela tem sensações. Ela pega e dá uma... O vento vem, ela aproveita o balanço. Aí ela, opa! Uma florzinha linda lá do outro lado. Aí ela abre mais. Aproveita as luzes do sol. Começa a usar a fotossíntese e também os raios solares para modificar a cor das suas pétalas. E a outra de lá já sentiu. Olha lá. Vixe, tem uma florzinha interessada em mim. Ela faz a mesma coisa. E aí ela começa a exalar o néctar. E aquele néctar começa a exalar um aroma. E de longe, centenas de metros, um beija-flor, uma borboleta, uma abelha, sente aquela vontade. Ai, não queria beber hoje, mas eu estou com vontade de tomar um cálice de néctar. Aí, a florzinha. Eu aqui, eu aqui. Ele vem, tuf. Aí ele... e aí impregna-se nas asas, no bico, nas mãos, nas patas, aonde for, aqueles pólens. E aí, de repente, afasta-se. Aí vem novamente a vontade. Ai, mas só isso não dá. Aí ele olha. Olha lá, outra. Vai lá e derrama lá o pólen dessa. Pronto, já perpetua a espécie para uma melhor. Até elas obsediam um ao outro. Elas fizeram os passos, abelhas, os insetos a serem, influenciou eles a serem, a virem buscar e levar ao outro para perpetuar a sua espécie. Está entendendo isso? Agora imagina no ser pensante. Imagina no ser humano que já tem malícia, que já tem ideias, que já tem vontades,
e algumas são diabólicas, de possessividade. Jesus lhe respondeu: porque vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a teu pai e a tua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou sua mãe, e toda oferta que eu faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Ah, basta fazer uma oferta que está cumprindo a lei. Mesmo que pega o pai e a mãe, jogue no asilo, porque é melhor para ele, né? É muito bom a gente decidir as coisas que é melhor para os outros, né? Ah, mas é quando é para a gente, né? Você imagina a hora que chegar alguém vai decidir sua vida? Ah, mas tu é enjoado, hein? Ah, você bebe água toda hora. Ah, você come, a sua comida tem que ser sem sal. Ah, você tem que tomar papinha na boca. Aí começa. Ah, não, você vai comer agora também não, que eu não estou com vontade de dar não. Aí você vai achar bom? É isso que os fariseus estavam fazendo. E Jesus Cristo ia atacando Jesus por causa das verdades. Ah, basta ir ao templo, basta ajoelhar, basta fazer um ritual. Está perdoado por Deus. Ah, eu vou à missa um dia por semana. Ah, eu faço isso, eu faço aquela devoção material. Mas meu coração e minha mente está distante da verdade. Chegou certa feita aqui um senhor para fazer um tratamento espiritual. Virou meu amigo. Ele deve estar próximo dos seus 8, 90 anos. Não consegue vir mais, mas todo dia manda uma mensagem para mim. De bom dia e de boa noite. E ele era católico ortodoxo. E aí ele veio, questionava. Tinha algumas dificuldades de vocabulário, porque ele era libanês, né? Então, algumas palavras do português ele foi expressado. Mas era bacana, é bacana, né? E aí, um dia, quando ele foi se inteirando, fez o tratamento, melhorou, a mulher, os filhos, melhoraram todos. Aí ele disse: seu Geraldo, me ligou: seu Geraldo, você está trabalhando hoje? Era um domingo. Eu trabalho todos os dias. E ele disse: estou te ligando para perguntar se eu posso trabalhar. Eu disse: mas por que eu tenho que te autorizar a trabalhar? Ele disse: não, porque na igreja, se eu fiquei por 29 anos, o padre não permitia trabalhar só com a autorização dele no domingo. Eu falei: então você está lascado comigo? Porque você pode trabalhar os 7 dias da semana. Enquanto você respirar, se você der conta de levantar um dedo, caça um computador e mexe naquele dedo e vai trabalhar, rapaz. Então tem essa devoção material. Tem esses rituais materiais que distanciam. Quando Jesus Cristo foi fazer aquela cura num sábado, o que falaram para ele? Que ele não poderia curar. Jesus fez uma pergunta muito simples. Ele disse: se o seu melhor, o mais gordo e o melhor do seu animal cair num buraco num sábado, você vai aguardar no domingo para tirar ele? Não! Aí é diferente. Nós temos que salvar o animal. Tem que salvar por quê? Porque o animal é patrimônio, vale dinheiro. E a vida da pessoa, então não pode se fazer milagres no sábado e curar pessoas. Olha a hipocrisia. O irmão pode morrer no sábado, mas ele não pode orar e não pode fazer intercessões. Era assim que os fariseus faziam. Agora só aprimoraram essas técnicas do farisaísmo. Mas as mentiras ainda continuam muito grandes. Está compreendendo essas verdades? Hoje você vai sair daqui com raiva de mim. E eu vou transferir a tua raiva para Jesus Cristo. Porque quem ensinou foi ele, eu sou só o mensageiro. E a sua raiva nada vai adiantar sobre a minha vida. E nada vai modificar sobre o meu mundo psíquico, emocional, mental ou espiritual. E nada vai modificar o curso das verdades e da realidade da disciplina desta casa espírita. Porque eu tenho... O compromisso é com Jesus Cristo. Eu não tenho compromisso com ninguém e opinião de ninguém. Eu não tenho compromisso com religião nenhuma. Nem federado pelo Espiritismo nossa casa é. Porque a federação também ela está tendo algumas atitudes materialistas. Não estou falando mal dela não, estou falando a verdade. A realidade. Né? Uma das realidades que na pandemia a federação pediu que os centros espíritas fechassem. Eu gostaria de saber se Jesus Cristo descesse lá e pegasse o presidente e falasse assim: realmente,
Tem que fechar mesmo, né, ô presidente? Foi isso que eu ensinei lá. Foi isso que eu fiz quando expulsei do templo aqueles que estavam profanando a casa do nosso pai. Está compreendendo? Está entendendo o que é a verdade? Não adianta você mentir para Deus e não minta para a tua consciência também. Você pode mentir para qualquer pessoa, mas para a tua consciência e para Deus não minta. E eu busco um ensinamento de Jesus Cristo, que ele disse, toda ofensa que se faz ao homem é perdoada, mas ao Espírito Santo não é perdoada. Então você pode mentir para mim, você pode mentir para sua esposa, você pode mentir para o seu irmão, você pode mentir para o seu patrão, não é? Mas não minta para a tua consciência e para Deus, porque isso não tem perdão. Você pode ligar para o seu patrão, estou doentinho hoje, tá? Não vou trabalhar, e você está lá deitado na cama jogando videogame. Né? Terá problema. Você está assinando uma promissória para trabalhar dobrado depois em outra, numa situação mais complexa. E de graça ainda. Né? Deus vai te cobrar apenas com o suor da sua face. Isso é só uma promissória ali que você está assinando. Agora, para Deus, não. Aí vem o sofrimento. Aí vem a dor espiritual. É que a humanidade está sofrendo, a dor espiritual. Pois é certo que o tal não honrará seu pai e sua mãe. Assim é que vós tendes feito, vão ao mandamento de Deus, pela vossa tradição, pelos vossos hábitos, pelos vossos rituais. Eu vejo rituais. Eu vejo rituais em tantas igrejas, em tantas denominações religiosas, que se aqueles que lá estão fossem para um terreiro, falavam, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? É as mesmas coisas. Esse dia chegou uma doação aqui, um incensário, né? Todo bonitão. Né? Pensei, deve ter usado muito em algum templo religioso por aí, né? Aí que põe o incenso e sai. Né? Você já viu isso em alguma religião? Não. Já viu isso em algum templo? Não. Foi lá no terreiro também tem. Está entendendo isso? Só que em alguns lugares veste uma roupa X e outra veste roupa Y. Umas vai com todo bonitinho, outras vai, né? Está entendendo? Então é vestido de acordo com o caráter da religião. Mas é ritual. É ritual. Precisa disso para poder purificar um ambiente? Olha, na nossa casa eu não aceito nem passar perfume no chão. É tudo natural, sem odores. Precisa disso. Precisa de amor no coração. Precisa de verdades, não de rituais. Você está sofrendo porque acha que é por causa de quê? Porque você está distanciado da verdade de Jesus Cristo. Porque você está apegado a mais ritual do que ao devocional, à caridade, à fraternidade. Isso não vai te melhorar a tua vida, isso vai te prejudicar. Há cobranças terríveis. Lembrando de Paulo de Tarso, ele disse, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. O que quer dizer isso? Nós somos rodeados por espíritos. Uma multidão de espíritos que vê, sabe, tudo o que nós falamos, pensamos, sentimos, antes de nós pensarmos, falarmos e sentirmos. Por quê? Porque esses espíritos estão além da matéria. Eles percebem a formação dos fatores energéticos quando eles iniciam lá nas nossas memórias do sistema nervoso central. Antes dos neurônios se transformarem em neurônios, eles ainda são pré-neurônios. Eles estão organizando ainda para subir, para fazer a sinapse do pensamento. Eles leem no nosso corpo perispiritual a história da nossa jornada de vidas passadas. Eles veem como se fosse uma ultrassonografia, como se fosse uma ressonância magnética, os núcleos pardacentos de dívidas passadas. E lá eles trabalham para ampliar aqueles fatores energéticos e aproximar pessoas, para que aquelas pessoas possam extrair também o pior de nós. Está entendendo isso? Então, determinadas pessoas, nós temos que ter uma responsabilidade de fazer uma graça que chama afastamento amoroso. Você fala, eu te amo, mas chega para lá. Compreende?
aquelas pessoas que extraem o pior que há em você. Afasta elas de você, pois senão você é conivente com o mal que está sucedendo a você e o mal que essa pessoa está fazendo a você. Você é conivente. Estou falando que muita gente vai sair com raiva de mim hoje daqui. Está entendendo isso? Mas se você não quiser, continua. O tempo vai te dar as respostas. Hipócritas! Estou lendo, tá? Não estou xingando vocês, não. Estou lendo. Hipócritas! Bem profetizou Isaías. Não leva a pensar que eu estou falando de você. Bem profetizou Isaías de vós, quando disse, esse povo honra-me com os lábios. Se fosse um pastor, estava todo mundo rindo. Mas quando é espírita, já começa a ficar com raiva. Um dia eu fui assistir uma... Ele é extraordinário, apesar que xinga demais. Fala palavrão que nada, demais. Estava assistindo Silas Malafaia. Eu dei conta de assistir 3 minutos. Mas quando ele começou a falar, tinha umas 1000 pessoas na Assembleia. Ele falou, dentro da cabeça de vocês só tem aquilo que tem dentro das privadas. E eu já estava xingando os fiéis. Estou falando mal dele não, porque isso aí eu escutei. Se vocês quiserem, só pesquisar lá. Vai lá o dia que Silas Malafaia xingou os fiéis falando que na cabeça só tinha coisa que na privada. Vai lá aí, vai lá. Tá lá no YouTube, lá no Google, lá, tá lá. Porque tudo que... Hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo é gravado, né? Não tem como mentir mais não. Né? Então aí todo mundo aplaudiu ele, riu, achou bom, né? Agora se eu falar, eu tô lascado. Ninguém vem mais. Olha lá, o seu seu macumbeiro, seu Geraldo é isso, seu Geraldo é aquilo, seu Geraldo é agressivo. Né? Porque você sabe como é o espírita, vou te falar. Se eu ando de Hilux, porque eu ando de Hilux, vai falar que eu estou roubando. Vai falar que eu estou vendendo. Vai falar que eu estou fazendo macumba. E se vocês veem eu na minha moto, então aí vocês vão falar que eu vejo macumba também, porque eu tenho uma moto de 750 cilindradas que é um show. Tá entendendo? Aí se vê eu na rua, vai falar que eu sou um maloqueiro. Aí se eu me visto bonito, vai falar que eu sou metido. Se eu abraço uma velhinha, vai falar que eu sou presunçoso. Se eu abraço uma nova, vai falar que eu sou pedófilo. Se eu sou educado, eu sorri para a pessoa, eu estou flertando com ela, assediando. Se eu tenho um cara fechado, eu sou sisudo. Tá bom? Se eu visto de branco, eu sou pai de santo. Você está entendendo isso? Não tem jeito para mim. Não dá jeito para mim. Se eu faço a caridade, eu estou interessado. Esses dias nós fizemos uma obra de caridade na nossa casa. Aí falou que eu estava tendo um caso com a mulher. Ela está aqui dentro hoje, não vou falar nome nem o quê. Aí falou, está tendo um caso com o Geraldo, porque ele fez isso com ele. E os casos que ela teve não fez isso, por quê? Eles não tinham caso. Não, tem até filho. Então o povo é muito maldoso. Por isso que eu não importo com nada disso, entendeu? Eu importo com Jesus Cristo, com a minha consciência. Estou lendo, hipócritas. Estou lendo. Bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção nisso. O hipócrita é aquele que falseia as coisas do céu. Honra com os lábios, mas o coração está longe, está mentindo para si mesmo. Em vão, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Preste atenção. Honram ensinando e vivendo doutrinas que vêm dos homens, mas não vêm de Deus. Não vem de Deus. E chamando assim o povo, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram, os fariseus, claro, né? Olha os fariseus, né? Depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados. Olha quem ficou escandalizado. Quem é hipócrita? Quem é herege? Eu gosto de fazer um convite que pode soar como desafio. Algumas pessoas falam mal da nossa casa. Algumas pessoas falam mal do centro espírita. Falam mal de mim. Eu falo, vem, fique comigo aqui. Pode ficar. Todo dia a partir das 8 horas eu estou disponível. Antes eu não estou disponível porque eu estou rezando. Eu faço uma oração às margens do córrego, debaixo das árvores, e faço um culto do Evangelho no lar para minha companheira, todos os dias. Então antes das 8 eu não estou disponível. Aí pode vir, das 8 horas em diante. Pode andar lado a lado comigo, lado a lado. Vai andar para todo lado que eu for, vamos? Pode vir. Aí você vai saber qual que é a vida de um espírita. Está entendendo isso? Só não aceita ir para dentro do banheiro comigo, né? Já basta os espíritas. Compreende isso? Então os fariseus se escandalizaram, porque Jesus estava ensinando as verdades. E eles, hereges, ficando com raiva de Jesus Cristo, porque estavam sendo descortinados as mentiras deles. Os fariseus, depois de ouvir o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse, Jesus disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo.
Toda árvore que o Pai não plantou, ou seja, toda verdade que vem de Deus, ela inevitavelmente virá à tona. E tudo aquilo que não é de Deus vai cair ou ir por terra. Você está entendendo onde está a força do Espiritismo? Você está entendendo onde está a força do cristão? É quando ele vive a verdade, pela verdade. Não é por opinião, não é por interesse, não é por momentos, por moda. Não, ele vive a verdade pela verdade. Somente a verdade pela verdade é que liberta o homem. Está entendendo isso? Eu convido você novamente. Faça uma pacificação entre você e Deus. Faça um alinhamento entre teu coração e teu cérebro. Faça um alinhamento, porque senão você será tragado na enxurrada da iniquidade da humanidade. Faça esse alinhamento mente e coração. Se você, não importa qual a sua lide religiosa, mas não minta para você. E se você não mentir para você, você não consegue entrar em algumas religiões. Você não conseguirá adentrar dentro de alguns templos religiosos. Está compreendendo isso? Eu frequentei terreiro, eu frequentei quimbanda, umbanda, eu frequentei a linha do Oriente. Eu não consegui encontrar Jesus Cristo nas atitudes e na forma de expressão religiosas. Eu não consegui. Mas quando eu entrei dentro de um centro espírita kardecista, chamado NAI, lá no Emmanuel, eu falei, aqui tem Jesus Cristo. Falei, eu encontrei Jesus aqui. Em forma, em expressão, em corpo e em alma, em objetivo. As pessoas, do mesmo jeito que tinha lá no terreiro da quimbanda, na quimbanda tinha até algumas melhores. Do mesmo jeito que tinha na linha do Oriente, na linha do Oriente tinha melhores que alguns espíritas que eu conheci. Mas eu não estava olhando as pessoas. Eu não via as pessoas na religião. Eu queria ver a religião em Deus. É diferente. E eu vi no Espiritismo Jesus Cristo. Eu não vi naquele homem que pregava, que já desencarnou, que Deus o tenha. Eu não vi Jesus Cristo nele. Mas eu vi a obra de Jesus Cristo que ele participava. Ele trazia dentro dele os demônios íntimos. E assim eu frequentei outros, até achar o Espiritismo, eu frequentei vários, tentando encontrar a luz da verdade. Mas quando eu encontrei o Espiritismo, eu falei, não preciso procurar mais lugar nenhum. Já fui em outros templos, por convite, por ser cavalheiro, por caridade. Mas não encontrei. Não via Jesus Cristo. A última vez que eu fui em Trindade acompanhar uma senhora que falava que ser espírita era muito triste e que o final de todo o espírito é muito sofrido, eu pensei, então a humanidade está bem, porque os espiritistas são poucos, né? Só os espíritas que vai morrer com câncer, né? Os outros não morrem não, só espírito. Com lepra, né? Com AIDS. Só o espírito, com fogo selvagem. Né? E com tantas outras enfermidades. Só espírito. Na pandemia só morreu o espírito, né? Outras religiões ninguém morreu. Então aquela senhora, vamos lá, Geraldo, vamos. Eu fui com ela. Saímos, era 6 horas da manhã, fui lá. Até estava com vontade de contribuir. Estava arrumando lá para pôr o piso na matriz nova, né? Que já não é mais nova, mais é velha, que já está construindo outra que é nova. E aí, o líder religioso estava convidando, depois de 10 minutos de falar de Cristo, falou 50 minutos da construção. E aí, convidou para comprar 1 metro. Eu falei, vou comprar. Isso há uns 20 e tantos anos atrás. Falei, vou doar, né? Bati a mão no bolso, falei, meu talão de cheque estava bufando de folha. A conta bancária estava zerada, mas a folha estava muito. Falei, vou mandar um checão aqui, depois eu pago. Aí eu falei, eu vou dar 1 metro. Tinha gente demais. Eu falei, cada um dá 1 metro aqui, vai pôr na escadaria, dá para chegar até lá no trevo. Né? Tem umas 3 mil pessoas. A 5 mil, sei lá. Beleza. O caboclo falou que custava R$500 1 metro, que vinha mármore da Itália, mármore rosa, sei que cor que era o mármore. Eu pensei, desisti na hora. Pensei que ia ser uns R$40, R$50. Eu estava preparado para dar um checão de R$40. Há 20 e tantos anos atrás, meu amigo. Já pensou? Hoje quanto custa 1 metro no trem desse? Uns 5 mil reais? Pelo amor de Deus. Não quero nem saber o preço da argamassa para sentar esse trem. Desisti na hora, já tirei a mão do talão. Falei, Lenco, mano. Foi a última vez que eu adentrei dentro de um templo dessa líder religiosa. Me perdoe, não estou falando de mal de nenhuma religião, estou falando do homem.
Estou falando do homem. Porque toda religião tem pessoas cristãs que vivem o evangelho de Jesus Cristo. Assim como eu falei que eu fiquei envergonhado de alguns espíritas e alguns templos. Está entendendo isso? Alguns devem ter ficado envergonhados comigo também, né? Porque nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Agora Jesus Cristo está chamando a nós para a verdade da verdade. Para que a gente não minta para nós, não minta para Jesus, não minta para Deus. E ele encerra assim. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. Preste atenção. E Pedro lhe disse, para encerrar, explique-nos essa parábola. E respondeu Jesus, também vós outros estáis sem inteligência? Olha a pergunta que Jesus fez. Olha a retórica que Jesus fez a Pedro. Também vós outros estáis sem inteligência? Então, quando nós iniciamos hoje aqui, eu iniciei dizendo, até a pessoa que tem um só neurônio consegue ter a capacidade de raciocínio lógico, com tanta informação que nós estamos tendo, com tanta clareza que o Espiritismo e que esta casa nos oferece, com tanta clareza espiritual. Só fica com raiva quem tem menos de um neurônio. Eu não vou falar aquilo que o Silas Malafaia fez, porque senão vocês vão me processar. Se eu fosse ele, vocês iam me idolatrar. Mas como sou espírita, vai vir opção de justiça, né? Uma mulher fez um tratamento aqui alguns anos atrás, aí ela ficou, né? Quando eu dei um exemplo que eu havia visto naquela semana, a filha dela falou que eu tinha falado aquilo era para a filha dela. Olha, eu não faço palestra para nenhum de vocês, eu faço palestra para mim, tá bom? Se servir na carapuça aí, é porque tá igual, a minha e a sua cabeça. E aquela menina ficou com muita raiva. Terminou a palestra, ela veio me atacar. Falou as baboseiras, e como eu não aceito falar baboseira dentro desse lá fora, você pode falar o que quiser para mim. Eu vou olhar para você e pensar, eu vou dar um murro na cara desse cara? Não, não vou dar não. Eu sou cristão, não posso fazer isso, eu vou rezar para ele. Jesus proteja ele, mas não me dê força agora, me dê paciência e tolerância. Né? Eu sou homem, gente. Eu sou homem da década de 60. Não é? Hoje você vê os homens aí que não são homens, né? São masculinos. Aí o cara xinga o outro, né? Sem vergonha você, filho da puta você também. E os dois abraços e vai beber uma pinga. Né? Mas eu sou de um homem que tem vergonha na cara. Quando eu faço barba, só é pelo, não é serragem, não. Né? E eu termino, eu passo hidratante, não é óleo de peroba. Né? E tem uns que faz a barba e passa óleo de peroba, né? Porque é só cara de pau. Né? Então, aí eu não permiti. Coloquei ela no lugar dela. Passa um dia, ela veio aqui, o Ciscai. SEMA, IBAMA, não sei o quê, SWAT, Polícia Federal, né? Abrindo minhas gavetas, fazendo tudo. Acharam o quê? O amor de Jesus Cristo. E ainda tentaram até me corromper. Ah, como você mantém essa casa? Falei, com o meu patrimônio. Você é muito rico. Falei, sou. Mas não sou não, tá, gente? Mas sou. Depende. O que é rico para você? Francisco de Assis se achava que era o homem mais rico do mundo e morava no chão e fedia porque nem tomava banho. Não tinha nem sabonete para tomar banho. E ele falava que era um homem. Então eu sou rico, milionário. Ah, mas se a gente quiser contribuir, eu falei, não sei. Mas se você tiver roupa usada, para mandar. Ah, não, mas você não tem uma conta bancária para a gente fazer oferta? Eu falei, eu tenho conta bancária, mas não para receber dinheiro. Nós não cobramos, querido. Ah, mas aquelas faz cirurgia? Eu falei, não, faz fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Fluido que faz a terapia. Olha o nome, eu falo, mas eu vou dizer, você dá vontade de falar para ela, você saiu da onde? Cadê os seus neurônios, companheiro? Aqui está falando, Jesus respondeu, também vós outros estáis aí sem inteligência? Preste atenção. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao vento e se lança depois num lugar escuro? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. A tradição não faz o homem. O que faz o homem é o sentimento do seu coração. Está entendendo isso? É a boa vontade do seu coração. Não adianta nada você se vestir de púrpura e dentro do seu coração está as trevas da raiva, do ódio, da ignorância. Não adianta nada você falar com a boca melosa, eu te amo, e depois você cravar a faca no coração da pessoa com ódio, com raiva, porque ele derramou a tampa de margarina, porque ele está no celular, porque ele recebeu uma mensagem, porque ele deu um presente para uma pessoa, e você ficou com raiva, com ciúme, e você estraçalha aquela pessoa. Estou chamando você para a observância das verdades de Jesus, para te salvar. Você sabe quem vai te salvar? Você. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Mas só salva quem vai nesse caminho.
O pastor, o bispo, o padre, o protestante, papa, fulano, beltrano, lá o que bandeiro, um bandeiro, né? Não vai te salvar. O que vai te salvar é a verdade no seu coração. Se você a praticar, alinha coração, mente e põe para fora e faça. Aí você vai ver. Aproveite o mundo é lindo, maravilhoso. Trabalhe, ganhe dinheiro, amame, beija na boca de uma pessoa que você ama. E que for do outro sexo, né? Não do mesmo. Né? Não, agora o homem vai beijar do homem, a mulher pro geral, falou que quer beijar na boca. Não. Segue a lei de Deus. Deus fez homem, fez mulher. Ah, mas eu gosto de homem, sou homem. O problema é seu, isso aí é sexo. Isso é matéria. Você vai sofrer a consequência porque você vai desalinhar seus fatores energéticos. Você está mentindo para você. Pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou: você nunca teve desejo por? Eu falei: homem fede. Já viu que tinha um fede? Homem fede cachorro molhado. Não sei como é que as mulheres aguentam. Você está doido? Você está doida, né? Aí o que a mulher me pergunta? Aí a mulher, eu falei assim: você tem cara, né, de que gosta do cheiro de uma mulher, né? Ela é mulher, né? Aí ela me desconversou. Eu acho que ela está querendo só saber se eu jogar no time dela. Né? Ela gosta de outra mulher, eu acho, né? Não sei. Estou julgando. Eu estou sendo maledicente aqui. Mas ela me julgou, né? Eu não posso pensar mal dela, depois eu peço perdão. Amém? Espero que ninguém saia com raiva de mim. Se sair, você toma cura tudo que vai doer seu estômago. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar algo? E não toma omeprazol não, porque ela vai doer mais. Toma cura tudo. Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por essa noite fantástica, por tantas verdades. Obrigado, Senhor. Obrigado pela luz que nos consola, pela verdade que nos instrui, pela força que nos liberta. Que possamos sair, Senhor, dessas cadeias que fechamos, deste casulo que nos aprisionamos, e encontrar a luz da verdade. A verdade que vem de Ti, Senhor. Não a verdade da opinião, nem a verdade da religião, nem a verdade do conceito nem do preconceito, mas a verdade, Senhor, eterna e imortal. Dai-nos, Senhor, a coragem para viver essa verdade. Ainda não somos perfeitos, estamos rastejando nas trevas da inferioridade humana, mas sabemos que somos perfectíveis, Senhor, que possamos galgar os degraus em rumo a esta perfeição, vencendo em nós o mal. E o primeiro passo, Senhor, é encontrar a verdade, a Tua verdade, pois a verdade liberta. Assim nos ensinou. Entregamos em Tuas mãos nossas vidas e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Rogo a Deus que possa abençoar-te e retornar ao lar. Eu peço perdão, perdão e perdão. Hoje eu vou pedir 3 vezes, né? Porque a explanação do Evangelho foi forte, mas necessária sobre a minha opinião e sobre a intuição que vem de Deus. Pois antes de fazer uma dissertação do Evangelho, eu entro em meditação orativa e rogo a Deus o capítulo, o tema e a direção da palestra. Eu falo por Cristo, não por mim. O que é mal é meu. Ainda sou imperfeito. Então peço perdão, perdão e perdão. E se alguma coisa está contrária à sua opinião, antes de formar uma contradição, vá às Escrituras Sagradas, ao Evangelho de Jesus, vá ao Pentateuco Espírita, vá até as verdades espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá às leis morais de Jesus. Formula, então, ali a contradição. Pode trazer e me ensinar. Eu sou um bom aluno e ávido a aprender as verdades. Traz. Agora, se trazer opinião, vai escutar o que não quer. Amém? Fique com Deus.